O cenário político e econômico brasileiro em 2026 tem sido o palco da mais insidiosa interseção entre a execução de políticas públicas de largo alcance e o calendário eleitoral. Medidas de imenso impacto orçamentário, como ampliação da isenção do imposto de renda para rendas de até R$5 mil, a expansão descontrolada de programas assistenciais, configuram, sim, um uso estratégico da máquina pública. O governo Lula, como era de se esperar, apagou completamente a fronteira entre a administração pública e o seu projeto sociopata doentio de permanência eterna no poder. Quando o Estado, sob a justificativa de justiça social, despeja bilhões de reais em estímulos e renúncias fiscais em um ano eleitoral, opera-se a descaradíssima prática de abuso de poder político e abuso de poder econômico, infelizmente ignorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já foi um tribunal decente até há alguns anos. Quanto ao argumento de que o Lula e os seus cúmplices recorrentemente utilizam como justificativa ao injustificável, que é o de que essas medidas são apenas correções e distorções históricas, numa retórica inconvenientemente cínica e criminosa, isso é mais um absurdo típico da gestão e do discurso petista. Pessoal, quando o aparato estatal é utilizado não apenas para servir ao interesse público, mas para promover pessoalmente o ocupante do cargo, comprometendo a paridade de armas necessária em qualquer disputa democrática e sob a vista grossa de um poder judiciário mentecapto, é porque já estamos no fundo do poço. A celebração governamental desses feitos, tratada como arma poderosa para o pleito, reforça a tese de que a máquina pública foi convertida em um instrumento de marketing de campanha. Do ponto de vista econômico, a coisa toda é ainda mais severa. A expansão desenfreada de despesas sem a devida contrapartida de sustentabilidade a longo prazo configura um assassinato financeiro. Ao ignorar limites fiscais em nome de um ganho imediato de popularidade, o governo Lula opta pela quebra do Brasil, simplesmente a fim de garantir um novo mandato, custe o que custar, e transferindo o peso da fatura para o próximo ciclo administrativo, seja ele quem for. A tentativa de maquiar despesas fora do arcabouço fiscal, enquanto se ampliam estímulos, revela um descompromisso absoluto com a estabilidade macroeconômica em prol da sobrevivência política dessa corja de bandidos, e é o que eles são. E o que torna esse cenário particularmente grave é a aparente paralisia dos órgãos de controle. Questiona-se onde estão as instâncias fiscalizadoras que deveriam coibir o uso eleitoreiro de recursos e a desmoralização das contas públicas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao definir que a gravidade das condutas que comprometem a isonomia e a normalidade das eleições deve ser objeto de investigação rigorosa. Só que ele, nem o Ministério Público e nem o Congresso Nacional são corajosos a ponto de peitar essa avalanche de sujeira. Ou talvez nem seja questão de coragem, mas um rabo preso mesmo, cumplicidade silenciosa ou até coautoria, o que é até mais bem provável, eu diria. A ausência de uma resposta firme desses órgãos diante do despejo e da vala na qual bilhões de reais por ano saem em prol de uma eleição, sinaliza uma perigosa erosão dos mecanismos que deveriam resguardar a lisura do pleito, deixando em cada cidadão brasileiro o gosto amargo da impunidade, do tapa na cara do pagador de impostos que acorda cedo e que luta para sobreviver em meio ao apocalipse. E, falando em cidadão brasileiro, há um ponto importante a ser colocado. Vejam bem, a manutenção do poder através da dependência estatal levanta questionamentos fundamentais sobre a integridade da nossa democracia, que todo mundo fala tanto. Quando uma parcela significativa da população, submetida a um ciclo de empobrecimento deliberado, doloso, fruto de políticas que desestimulam a produtividade, corroem o poder de compra pela inflação e mantêm o cidadão à margem de uma economia próspera, vê-se reduzida à condição de súdita dos auxílios governamentais. O exercício do sufrágio perde a sua essência soberana.
Em um ambiente onde o voto é condicionado à manutenção da sobrevivência básica, não estamos mais diante de uma escolha livre entre ideologias ou projetos de nação, mas sim de um mecanismo de sobrevivência imposto pela necessidade. Essa dinâmica perversa configura uma forma de coação que sequestra e que estupra a dignidade do eleitor ao transformar o direito social em moeda de troca eleitoral. Ao perpetuar a miséria, o governo garante a manutenção de uma base eleitoral cativa, cujas opções políticas são tolhidas pela urgência do estômago e pela insegurança alimentar. É uma prática covarde, infame, pois o Estado, que deveria ser o indutor do desenvolvimento e da autonomia do cidadão, prefere mantê-lo sob uma tutela monstruosa, onde o poder se perpetua justamente porque as cinzas da democracia e da cidadania e da liberdade de escolha estão se espalhando ao vento. A democracia, por definição, exige uma paridade de condições onde o eleitor possa decidir seu futuro sem o medo da escassez ou da chantagem de descontinuidade de benefícios básicos. Quando o projeto de poder se sustenta sobre a vulnerabilidade crônica de milhões de brasileiros, o processo eleitoral deixa de ser uma festa da democracia, como chamam, para se tornar um triste retrato de um sistema que, para se manter, precisa de um povo burro, distraído, enfraquecido, dependente, doente e, acima de tudo, sem perspectivas reais de ascensão social que prescindam da benevolência governamental. O que se observa, portanto, não é um pacto democrático, mas uma armadilha institucional que solapa a autonomia do indivíduo e corrói as bases da verdadeira liberdade. Em suma, minha gente, temos hoje um governo federal composto por facínoras histéricos que, pressionado pela necessidade de popularidade, recorre a medidas de impacto que, embora populares no curto prazo, desestabilizam as contas nacionais e ferem os princípios basilares da democracia. A dúvida que paira sobre 2026 não é apenas sobre o resultado lá das urnas em outubro, mas sobre o custo que o país pagará ao tratar o orçamento público como uma ferramenta de campanha e a administração estatal como um meio para um fim estritamente político.